gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não ficar numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importarmos com as pessoas, tudo vai ser igual. Se brigar por causa de futebol, se falar palavrão no farol, se não virmos a beleza do sol, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Sem valorizar aquele amigo, se olhar só para o próprio umbigo, se não se importar com alguém ferido, tudo vai ser igual. Se a gente não quiser perdoar, se a mágoa se insistir no olhar, se você não conseguir amar, tudo vai ser igual. Muito amor de Deus aí na sua casa, vai ser muito legal. Muito amor de Deus e o teu ano novo vai ser sem igual. Pois sem o amor de Deus, tudo vai ser igual. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto online. Que bom que a gente pode ter esse tempo de refletir na palavra, de louvar o nosso Deus. E assim eu quero relembrar, né? Nós estamos numa nova série de mensagens nesse início de ano, com base no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa série trata desse tema, né, finalzinho do versículo, eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus nos lembra que quando nós estamos em Cristo, a nossa vida muda. Todas as coisas que têm a ver com a nossa vida, todas as áreas se fazem nova. E por isso nós estamos lembrando, né, que o leminha que geralmente a gente fala no início de ano é ano novo, vida nova, né? Tudo tem que se fazer novo. Mas o que faz com que quando nós entramos num novo ano, realmente as coisas sejam diferentes? E a gente então está nessa nova série que começou na última semana, na quinta-feira passada, tentando descobrir ou redescobrir como que a nossa vida pode ser tudo novo ou grande parte das coisas serem novas, né, em Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa permitir que mais uma vez Ele faça a tua vida nova e transforme todas as outras áreas da tua vida. Eu quero te convidar a nós orarmos, assim como você está no seu lar. Pai amado, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui juntos, onde nos nossos lares podemos cultuar o Teu nome junto com as nossas famílias. E assim, Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesse início de ano, Senhor. Não queremos que esse ano seja tudo igual. Queremos que, através do Teu Santo Espírito, do Teu poder em nossas vidas, que haja vida em abundância, que haja transformação, para que a gente tenha realmente um ano sem igual, Senhor. Venha falar conosco através desses hinos e também da Tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O próximo hino que nós vamos cantar, ele é do grupo, né, a dupla que se chama Projeto Sola, e ele é uma música que eu botei também como preparação para a mensagem, porque ela vai ter conexão com um dos temas que a gente vai estar falando nessa mensagem. Então eu convido você a ouvir com bastante atenção, e se conhece também você pode cantar. A imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Da verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Jesus Cristo, o refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne,
Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir para isso aqui, só a Ele entregar o princípio, o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Nós estamos então nessa nova série de mensagens que tem a ver com o Cristo, com Ele que faz tudo novo, com Ele que faz tudo novo na nossa vida. E hoje então nós vamos falar, né, nós começamos na semana passada tratando desse tema que tem relação com o fato de que se nós queremos ter uma vida nova nesse ano, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não depende dos nossos esforços. Não depende daquilo que nós fazemos para fazer o nosso ano ser bom, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, vem dizer que a nossa condição como seres humanos é de pessoas mortas. Nós morremos fisicamente, espiritualmente e de modo eterno. E somente Deus pode nos trazer vida, somente Deus pode nos ressuscitar e fazer com que o nosso novo ano tenha vida também. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo nessa série, onde o foco é olhar ao longo da carta aos Efésios, né, onde o apóstolo Paulo fala para ele sobre como nós podemos ter vida, a primeira coisa é somente a vida, se nós nos entregarmos a Jesus e permitir que Ele gere vida em nós e no ano nosso de 2021. A segunda coisa, então, que nós vamos conversar hoje tem a ver com tudo se fez novo. Para que haja tudo novo, nós precisamos ter uma nova responsabilidade. Para que tudo se faça novo na nossa vida, é necessário também que nós tenhamos uma nova responsabilidade. E aqui, então, se nós vamos pensar numa mudança de vida, não tem como não questionar aquilo que nós temos feito. Quais têm sido as prioridades que nós temos? Quais têm sido as coisas que nós temos como principal foco na nossa vida? Geralmente, quando nós chegamos nesse início de final de ano e ano novo, no início do ano, nós costumamos fazer uma avaliação da nossa vida. Nós reavaliamos tudo aquilo que nós fizemos, triamos aquelas coisas e agora fazemos uma lista, geralmente, seja mental ou até por escrito, daquilo que nós queremos mudar na nossa vida. E geralmente nós chegamos a algumas coisas, alguns objetivos como, bom, em 2021 eu quero ter mais tempo para minha família. Eu quero trabalhar menos. Eu quero fazer mais exercício. Eu quero me estressar menos. E eu quero ter mais tempo de descanso. É alguns tipos de coisas que na maior parte das listas que as pessoas fazem de objetivos, de novas responsabilidades para o ano de 2021, que vai estar na lista de quase todos nós. No entanto, parece que por mais que surja cada novo ano e a gente faça essa lista e quase sempre vai estar essas coisas, esses itens, esses objetivos de novo, parece que a gente tem poucos avanços. Parece que pouca mudança acontece. Passa ano, vem anos e essa lista parece que continua igual. A questão é por que nós temos tanta dificuldade de concretizar os nossos objetivos? Por que há tão pouca mudança nessas responsabilidades que a gente gostaria de ter? A realidade é que nós não percebemos o quanto que nós, na verdade, assumimos responsabilidades que talvez é a cultura que impõe sobre nós e que por si só, somente pelas imposições que são colocadas por nós, não deveria ser essa a principal responsabilidade, não deveriam ser esses os principais objetivos. Com isso, eu não quero dizer que não são coisas importantes, mas talvez
esteja na hora de a gente descobrir que há uma responsabilidade que é muito mais importante na nossa vida e que essa pode influenciar todas as outras que a gente gostaria que fossem melhores na saúde, nos relacionamentos de família, amizade, no trabalho. Se nós aprendermos a descobrir algo que é muito melhor do que todas essas coisas. Porque, na verdade, nós somos influenciados pela cultura a valorizar e a ter uma responsabilidade. De alguma maneira, as nossas famílias botam responsabilidade sobre a gente. O esposo, a esposa, os filhos esperam coisas da gente. O mundo espera coisas da gente. E aí, se nós não cuidarmos com qual a nossa principal responsabilidade, o ano novo vai ser tudo igual. E eu quero convidar você, então, a nós continuarmos nessa série agora, que vai ser baseada na carta aos Efésios, a nós lermos Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o 13. Nós vamos ler esse texto, e aqui, então, depois nós vamos dar continuidade para entender como nós podemos ter uma nova responsabilidade, ou qual seria essa responsabilidade para ter um ano novo. Lá diz assim: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E esse mistério não foi dado a conhecer aos homens, de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Queridos, Paulo aqui ele vai trabalhar diversas ideias. Mas hoje eu quero dar o foco naquilo que ele fala aqui sobre qual é a responsabilidade que ele ganhou e que é a nossa responsabilidade também como cristãos, que nós deveríamos assumir como cristãos para o ano de 2020 como a principal responsabilidade e que vai influenciar todas as outras áreas da nossa vida e pode fazer com que o nosso ano seja muito diferente. E aqui nós vamos começar a entender o que é essa responsabilidade. Em primeiro lugar, quando nós vamos olhar o apóstolo Paulo falando sobre a marca, a característica dessa responsabilidade. Ele diz assim no versículo 1, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então veja bem, Paulo está dizendo aqui que por uma razão ele é prisioneiro de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Qual é a marca, qual é a característica dessa responsabilidade? Ainda não é a responsabilidade em si, mas uma das coisas que tem relação com essa responsabilidade é que Paulo diz, olha, eu já falei para vocês no capítulo 1 aqui, no início dessa carta, no capítulo 1 e 2, como que vocês começam essa transformação de vida. E Paulo, no capítulo 1, fala que a gente ganha uma nova história e somos adotados por Deus como filhos dele. Então, quando nós entregamos a nossa vida a ele, a nossa história muda, nós ganhamos vida, é isso que fala no capítulo 12 aos Efésios. E aqui, então, Paulo diz isso, olha, por causa dessa nova vida, ele está falando a respeito dele, né? Por causa dessa nova vida, eu, prisioneiro de Cristo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então veja bem, Paulo diz, olha, a primeira consequência
dessa responsabilidade que eu assumi para a minha vida e que nós deveríamos assumir também para cada um de nós, essa responsabilidade é que eu sou prisioneiro. E quando nós olhamos para essa carta também, olhando o contexto, Paulo estava escrevendo ela possivelmente preso em Roma ao final do ministério dele. Ele tinha ficado em Roma, a Bíblia diz lá, em torno de 2 anos preso em prisão domiciliar, e ali depois a gente não tem muito mais notícia do que aconteceu, mas é o final, né, da carta de Atos. Se você ler o final dessa carta, fala desse período final de Paulo, e aqui então ele deve ter escrito essa carta para essa igreja que ele plantou. E a essa igreja ele diz, olha, eu estou preso, eu estou sem liberdade, eu não tenho mais liberdade para escolher o que eu faço. Eu perdi toda a minha liberdade. Então ele está dizendo, olha, uma das características dessa responsabilidade é a perda de liberdade. Mas aí o interessante é que Paulo poderia estar botando medo e dizer, bom, se é assim, eu não vou querer para o meu ano perder a minha liberdade. Isso não vai ser algo bom para mim. Mas Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo ele dá uma visão diferente para aquilo que está acontecendo na vida dele, porque ele entende que nada do que acontece na vida dele acontece sem um propósito. Porque a história está sob o domínio de Deus. Tudo o que acontece no nosso mundo é Deus escrevendo a história e executando essa história. Então, quando ele diz, olha, no capítulo 1 de Efésios, vocês lembram que eu falei para vocês aqui, né, que é Deus que é o Senhor sobre a história, é Ele quem começou um plano lá no início da criação e começa a concretizar com a vinda de Jesus, e nós aguardamos a volta dele. Ele está dizendo isso para os Efésios, dizendo, olha aqui, eu não sou prisioneiro do imperador romano. A minha liberdade não é tirada por causa de um coronavírus. Não são pessoas que, mesmo que tenham talvez em algum momento que a gente tem medo, né, no ano de 2020, agora 2021, será que é uma causa política? Será que nós não podemos perder a liberdade, assim por diante? Paulo está dizendo, olha, não interessa. Se aos olhos humanos as coisas que aconteçam são seres humanos fazendo e me tirando a liberdade. Não importa, porque eu sei que tudo que pode acontecer comigo, sejam coisas boas ou ruins, são Cristo. É Cristo quem está fazendo isso na minha vida. Por isso, eu sou prisioneiro de Cristo. É Ele quem está fazendo isso na minha vida. É Ele quem permite que isso aconteça. E aí, quando ele diz, olha, por que eu encaro isso dessa maneira? Por que eu aceito essa realidade na minha vida? Por amor a vocês. Ele diz aos gentios, por amor aos gentios. Ele está dizendo, a vocês que não conheciam ao amor de Deus, foi por isso que eu me submeti a esse tipo de vida. Foi por isso que eu aceitei essa responsabilidade que Deus me deu e que tira a minha liberdade. Eu fiz isso porque eu amo vocês que não conhecem a Jesus, porque eu me preocupo com vocês a ponto de me dispor a me submeter a tudo que Deus quer fazer na minha vida no ano de 2021, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. Eu tiro o controle da minha vida e me submeto a estar preso, né, a estar prisioneiro de Jesus, à autoridade dele. Eu me submeto à autoridade de Jesus. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é essa responsabilidade que Paulo tem a marca de tirar a nossa liberdade. Nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, que tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida, mas não é algo ruim. E por que Paulo, então, resolve se submeter a esse senhorio? Ele continua dizendo, então, no versículo 2, ele fala que é por causa do mistério dessa nova responsabilidade. Veja o que diz ali. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Então veja bem, querido, quando o apóstolo Paulo está falando aqui por que ele resolve se submeter a Jesus e ter essa marca na vida dele, é porque ele diz, eu descobri quem Jesus era. Eu entendi finalmente quem Jesus é, e porque eu entendi quem ele é, eu resolvi me submeter a ele.
E veja bem, Paulo, se você não lembra disso, ele era um perseguidor de cristãos. Ele era judeu, de uma linha extremamente rígida, ortodoxa do judaísmo. Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que ele estava defendendo a verdadeira teologia, doutrina de fé, defendendo Deus. Ele matava cristãos, né, ou apoiava a morte de cristãos por considerar eles hereges. E de repente, no caminho, né, num dos caminhos para matar cristãos, para prender, ele se encontra com Jesus. E a partir dali a vida dele muda. E o resumo que ele faz de quem é Jesus tem a ver com essa música que nós cantamos, que é de Colossenses 1, 15 a 20, que nós cantamos antes. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses. Ele diz assim: ele é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então Paulo, ele descobre quem é Jesus, ele diz: olha, eu entendi que ele é a imagem de Deus. O Deus invisível se tornou visível para a gente. Nele, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo descobriu, se relacionando com Jesus, que Jesus não era qualquer pessoa, que ele não era somente um bom mestre, mas ele diz, tudo acontece por ele. Ele é o cabeça da história, ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor sobre tudo, e isso mudou a história dele. Paulo não olha para Jesus talvez como um mero profeta. Paulo não olha para Jesus simplesmente pensando que ele é uma pessoa inteligente. Paulo viu que ele era o próprio Deus e se convenceu disso. E preste bem atenção, para Paulo isso era algo inconcebível. Para o judeu daquela época, Deus vir à terra não fazia sentido, assim como na nossa cultura não faz. Nos dias de hoje, nós também não acreditamos que um Deus pode vir à Terra. Nós somos mais ateus ainda. Mesmo nós cristãos temos dificuldade de acreditar nisso. Mas Paulo descobre, da mesma maneira que ele pensa como a nossa cultura hoje, ele vê, agora eu me convenci que ele não é um ser humano comum. Que ele é muito mais do que isso. A questão é, será que nós enxergamos a mesma grandeza em Jesus que Paulo enxergou? Que fez Paulo dizer, eu estou disposto a sofrer a marca dessa responsabilidade, desse foco de vida que ele quer dar para mim, para que a gente consiga estar disposto a assumir essa responsabilidade que pode mudar por completo o ano de 2021 e que deveria ter mudado também a nossa vida 2020 e 2019. Se não mudou, foi porque a gente ainda não entendeu quem Jesus é. Será que realmente nós achamos que em Jesus se encontra um mistério revelado para a humanidade? É isso que Paulo diz, eu entendi o mistério, que ele é o próprio Deus e que ele é Senhor sobre tudo. Ele não é somente um profeta, ele não é um Leandro Carnal, um filósofo, como na nossa época, que a gente gosta muito de ouvir e acha bonitas palavras, e que talvez muitas vezes a gente olha para Jesus lá, há anos atrás, e diz, olha só como são bonitas as suas palavras. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que ensinou amor, que tem palavras bonitas, ele é um bom orador. Ele fala coisas bonitas, olha só que legal. Mas o Leandro Carnal também fala coisas legais, mas as suas palavras não têm poder de transformação. Nas palavras dele em si, se ele disser mude, a palavra dele não vai fazer você mudar. Você vai ter que se esforçar. E é difícil. Mas Jesus, Paulo está dizendo, ele tem poder, porque ele criou tudo pela palavra, como lá no início. Ele não é qualquer um. E aí nós vamos lembrar que lá em Mateus 16, 13 a 15, Jesus também um dia chegou para os discípulos dele e falou o seguinte, ele disse assim, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas.
E Jesus perguntou para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta de Jesus é essencial nós respondermos para que a gente consiga ter um ano novo e uma vida nova. Uma vida diferente. Quem Jesus é para a gente? É um profeta? É um líder, né? O líder dos líderes, o maior mestre que já existiu, como tem alguns livros que tem esse título? Ou ele é muito mais do que uma pessoa que falou palavras bonitas, mas a cruz dele faz sentido para a gente? Ou o fato de ele ter vindo e morrer numa cruz não foi somente porque ele merecia. Ele não merecia, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Quem é Jesus para você? Porque quando você entender quem Jesus é, quando você reconhecer que ele é Deus, aí você estará disposto, pronto, para receber essa responsabilidade que Paulo diz aqui nos versículos 7, 8 e 9. Veja o que diz ali. 7, 8 e 9. Diz assim: Deste me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela cooperação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. E Paulo segue dizendo assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Paulo entendeu quem Jesus era, ele pôde também aceitar o que Jesus oferecia para ele, uma responsabilidade nova, um foco novo de vida, um plano novo de vida para o ano dele, para a vida eterna dele, para todos os anos da vida dele. Paulo disse: olha, desse Jesus, desse mistério que eu entendi, eu resolvi me submeter a ele, à sua soberania, ao seu senhorio, me tornei preso, cativo dele, estou preso por causa dele, da vontade dele. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade que ele me deu de falar para vocês quem ele é. De ajudar vocês a entenderem esse mistério. A maior responsabilidade que Deus espera que eu tenha na minha vida, Paulo disse, era de pregar o evangelho. Era de ensinar o evangelho, de clarear esse mistério para vocês, aí na cidade de Éfeso. Essa foi a responsabilidade. E por causa disso é que eu sofro, é que eu passo por perseguições, é que eu tenho dificuldades na vida. Mas eu decidi assumir essa responsabilidade que até foi imposta, Paulo diz. Foi colocada sobre mim, mas vale a pena. E aí Paulo diz lá nos versículos 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Então Paulo diz: isso que é minha responsabilidade não é só minha. Deus deseja que todos assumam essa responsabilidade como a maior responsabilidade de suas vidas. E quando nós olhamos para Paulo dizendo isso, a gente precisa lembrar que ele de alguma maneira está dizendo: olha, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, levar pessoas a conhecerem a Jesus, a entenderem o mistério que está por trás do evangelho, não cabe somente a pastores, missionários, alguns líderes de igreja. Paulo está dizendo, não é a mim, mas Deus incumbiu à igreja, a todos os cristãos, dessa responsabilidade de pregar o evangelho. E Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, fala justamente isso para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que Jesus diz, e Paulo simplesmente somente repete, Jesus deu essa responsabilidade. Jesus para os discípulos, antes de subir aos céus, ele não falou mais nada. Antes de morrer e ressuscitar, ele não disse mais nada para os discípulos. Olha, eu tenho um monte de lema. Não, o resumo do que vocês precisam entender é: preguem o evangelho em todos os lugares da terra. Por onde vocês forem, preguem o evangelho. Essa é a responsabilidade. E por que nós precisamos fazer isso? Paulo vai dizer que nós precisamos fazer isso porque por intermédio de Jesus, nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele.
Esse aqui é o versículo 2 lá de Efésios, capítulo 3, que nós estamos lendo. Então, por que eu preciso pregar o evangelho? Porque só tem uma maneira de o mundo ter vida. Só tem uma maneira de o nosso ano de 2021 e os demais que vão vir pela frente serem diferentes. Se as pessoas, de novo, se encontrarem com Jesus, ganharem vida, e ali então a vida delas vai ser completamente transformada, assim como a nossa foi, Paulo está dizendo. Nós precisamos pregar o evangelho, e a nossa maior responsabilidade no ano de 2021 é pregar o evangelho no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos relacionamentos de amizade. E aí, quando nós botarmos esse como principal foco, principal responsabilidade, todas as outras metas que a gente quer vai ser mudada. Quando a gente pregar o evangelho para a gente mesmo, nós vamos ter uma vida muito mais leve no ano 2021. Quando nós pregarmos o evangelho no trabalho, nós vamos conseguir ter uma profissão diferente. Uma vocação se tornará a profissão. A nossa família, quando a gente diz que a gente quer ter mais tempo com a família, também vai mudar esses momentos, porque o evangelho transforma a nossa família. O evangelho, o poder de Deus transforma o nosso trabalho. O evangelho, o poder de Deus transforma a gente e até a nossa saúde. E Paulo diz, você pode até achar que isso é um objetivo muito grande e difícil. Muito pesado. Mas ele fala para esses cristãos, no versículo 13, fechando o seguinte: portanto, eu peço-lhes que não desanimem, por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Elas são uma glória para vocês. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês podem até achar que isso é um peso para mim, mas não é. Não desanimem, não fiquem tristes por mim, porque eu me alegro, porque eu estou usando o evangelho para transformar a vida de vocês. Na verdade, isso é motivo de alegria. Tudo isso que eu passo, por mais que seja talvez difícil, mas é motivo de alegria, porque quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, porque eu entendi quem Ele é, e eu assumo essa responsabilidade, eu vejo a vida de vocês sendo transformadas. Por isso, queridos, eu quero fechar com 3 perguntas para você poder realmente sair daqui dessa mensagem online praticando alguma coisa ao longo desses próximos dias. E a primeira pergunta é: pelo que sua vida em 2020 foi marcada? Pelo que a sua vida em 2020 foi marcada? Foi marcada por você seguir cegamente os objetivos que o mundo, a cultura, tentou impor sobre a sua vida? Você continua lutando e vendo que o ano não muda? Pelo que o ano de 2020 foi marcado na sua vida? Segundo lugar, quem é Jesus Cristo para você? Você entendeu quem Jesus é? Você já compreendeu que Ele não é qualquer ser humano? Ele é muito mais, Ele é o próprio Deus que veio à Terra salvar você e eu? Se você fez isso, se você já compreendeu, isso vai mudar o seu ano de 2021. Com toda certeza. Por último, assuma a responsabilidade de fazer discípulos em 2021. Assuma a responsabilidade de fazer discípulos em 2021. Provavelmente você vai dizer, mas como eu vou fazer? E simplesmente viva o evangelho e no dia a dia fale do amor de Deus, fale do que Ele tem feito na sua vida. Se você tiver a oportunidade, convide pessoas a estudarem os evangelhos. Diga, vamos estudar a Bíblia junto, vamos ler a carta de Lucas, né, o livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos estudar os evangelhos junto e vamos lendo aos poucos e conversando sobre isso. Tome a iniciativa. Bote o foco da sua vida, a maior responsabilidade que você tem para pregar o evangelho. Afinal de contas, a nossa vida nessa terra não está focada em ter bens, dinheiro, em poder ter prazer nessa vida acima de tudo. E isso são tudo consequências das coisas boas da criação de Deus. E nós vamos usufruir delas sim. Mas a maior responsabilidade que Deus dá para a gente é: não se esqueçam que esse mundo caminha para um momento onde Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. E nesse mundo perfeito só vai estar aqueles que realmente querem viver comigo. E o nosso papel é, em todos os momentos, aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá de falar do amor dele, que pode transformar a vida já hoje, desse reino que já veio com Jesus, e que se a gente não pregar, pessoas vão ficar de fora desse reino.
O nosso papel é naquele banquete que Jesus diz que ele está preparando, né? É nós sairmos e convidarmos a todos para o banquete do rei, para que quando ele voltar, todos estejam nesse banquete. Por isso, assuma essa responsabilidade para a sua vida e permita que ele use a tua vida. E nós vamos cantar um hino agora, que fala a respeito disso, sonda-me, usa-me. E então, a partir disso, depois desse hino, nós queremos ter um tempo de oração. Queria te convidar durante esse louvor, essa canção. Se você conhece, feche os teus olhos e permita que essa canção também seja uma oração nesse momento. Permita que o Espírito Santo vá sondando, vá te tocando. Deixe o Espírito Santo fluir em você e através de você nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, muda-me, quebranta-me, transforma-me, Senhor, e enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e vamos, sonda-me mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-nos, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso desejo é ser usado por Ti. Perdão quando nós assumimos para as nossas vidas como objetivo, como responsabilidade maior, tantas outras coisas, Senhor, senão aquilo que Tu falas, que Tu diz que tem que ser o foco da nossa vida, que é pregar o Evangelho. E por isso, Senhor, tantas vezes, o nosso ano, Senhor, não é da maneira que nós gostaríamos, porque nós não descobrimos o propósito da nossa vida. Por isso, Senhor, em primeiro lugar, nos ajude a reconhecer o mistério que é Jesus, que é a vida, que é tudo aquilo que Ele veio fazer na Terra, mas não somente na Terra, que a história do mundo, do universo, começou com Ele, e tudo se fez para Ele e através dEle. Nos ajude a reconhecer quem Jesus é. Se há pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje, que Teu Santo Espírito as convença de que Jesus é o Deus, o único Salvador, a única pessoa que pode salvar as suas vidas. Senhor, age através do Teu Santo Espírito, convencendo a mente e o coração de quem está ouvindo hoje, que somente Jesus pode trazer vida verdadeira para o ano de 2021. Senhor, também da mesma maneira, quando nós relembramos quem Tu és e aceitamos isso, nós queremos, Senhor, nos submeter ao Teu senhorio, entendendo que Tens controle sobre a história e que o Teu propósito, Deus, é salvar a humanidade, e nós queremos ser usados por Ti. Usa a nossa vida. Senhor, não importa o que vai acontecer no ano de 2021, nós queremos entender que Tu vais fazer isso com o propósito de que através de nós vidas sejam salvas. Então, quando nós olhamos, Senhor, para o coronavírus, seja o que foi no ano de 2020 ou o que vai acontecer, se talvez vão piorar as coisas, ou se vão haver crises, ou se as coisas vão melhorar, Senhor, nós queremos entender que Tu vai permitir isso com o propósito de que através da igreja, vidas sejam salvas, vidas sejam transformadas e se rendam também ao senhorio de Jesus. Senhor, nós queremos assumir essa tarefa de ir pregar o Evangelho e fazer discípulos. Nos use, Senhor, para a Tua honra e Tua glória ao longo desse ano. E que jamais a gente esqueça que o maior foco, a maior responsabilidade desse ano que nós temos é pregar o Evangelho. E assim, Senhor, o nosso ano, nós sabemos, vai ser muito diferente. Nós Te agradecemos por essa nova responsabilidade que nós ganhamos ou relembramos para o ano de 2021. E assim, nós entregamos a nossa vida para Te usares da maneira que Te agrada, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a tua vida, abençoe esse final de semana, a semana que se inicia também daqui a pouquinho, né? Nós estamos quinta-feira hoje, no dia do culto, mas seja qual for o dia que você está assistindo, que Ele abençoe a tua vida e te use para a honra e glória dEle. E até semana que vem, na próxima quinta-feira, nós temos culto novamente. Ao longo da semana eu vou estar avisando, né, se vai ser online ou presencial, mas de qualquer maneira a gente se encontra para louvar a Deus e ouvir a palavra dEle e continuar entendendo como tudo pode ser novo no nosso ano de 2021. Um grande abraço, até semana que vem.